Quem tem pergunta? A maior parte... Eu tô sem o rádio. Chaitanya Mahaprabhu costumava falar mais sobre Shakti Parinamvad, mas as outras falam mais sobre Vastu Parinamvad. As outras são para 10, né? Mahaprabhu sempre explicou sobre a Tinta Veda Veda Tattva Siddhanta. Entende? Esse é o ponto. Madhvacharya Vishnu Swami, Madhvacharya Nimbaditya falaram sobre Parinamvada, a doutrina da transformação. Mas há 2 tipos de Parinamvada: Vastu Parinamvada e Shakti Parinamvada. O som tá bom? Mas a maior parte das outras sampradayas falam sobre Vastu Parinamvada, não Shakti Parinamvada. Mahaprabhu falou sobre Shakti Parinamvada. Mahaprabhu explicou claramente sobre Shakti Parinamvada. Eles falaram apenas sobre Vastu Parinam. Mas Mahaprabhu deu ênfase em Shakti Parinamvada e os outros em Vastu Parinamvada. Como que uma substância manifesta outra substância. Esse verso significa o quê? Há 2 tipos de ouro. 2 tipos de ouros. Você pode pegar um pedaço de ouro e fazer diversos tipos de ornamentos, acessórios. E cada ornamento você dá um nome diferente, né? E se você pegar esse mesmo ornamento que você fez e derreter de novo, vai virar um pedaço de ouro novamente. Então, esse Vastu Parinamvada, sobre isso que eles falam. É sobre esse Vastu Parinamvada, essa transformação da substância, dos elementos. Mas, Mahaprabhu explicou sobre Shakti Parinamvada. A transformação, Shakti Parinamvada. Como que o Senhor tem uma Shakti. E essa Shakti manifestou todas as entidades vivas. Entendeu? Então, Mahaprabhu estabeleceu o quê? O Achinta Veda Veda, Achinta Veda e a Veda Tattva Siddhanta. Eles falaram sobre Achinta Veda Veda Tattva também, no Madhvacharya, mas não de uma forma clara. Mahaprabhu estabeleceu o Achinta Veda a Veda Tattva Siddhanta. O que é o Tattva Siddhanta? Qual que é a filosofia mais elevada? Foi a que ele estabeleceu. Ele deu essa conclusão. Assim como a corte, né, o tribunal dá a decisão mais elevada. Ou seja, ninguém pode falar qualquer coisa contrária. Né? Da corte normal, tribunal normal vai para o Tribunal Supremo. Então ele que vai dar a conclusão, o veredito. Você não pode, né, falar ao contrário. Então, da mesma forma que Chaitanya Mahaprabhu explicou sobre a Achinta Veda Veda Tattva Siddhanta. Eles também falaram sobre a Achinta Veda Veda Tattva. Mas o Tattva Siddhanta explicou.
que é a conclusão mais, né? Tipo, eles falaram, Mahaprabhu cortou toda a filosofia Mayavada e estabeleceu o Achinta Veda Veda Tattva Siddhanta, por uma concepção material. Esse Bhagavatattva é Achinta Tattva. É o que está além da nossa concepção material. Tá arrumando no rádio. Aquilo que está além da nossa concepção material. Esse é o ponto. Esse verso explica o que é Achinta Tattva. Então Mahaprabhu falou sobre essa filosofia. Essas coisas. Pode segurar. Madhvacharya também falou claramente sobre Bhedabhat. Entende o que é? O dualismo. Madhvacharya deu ênfase sobre dualismo. Dvaitavada. A doutrina dele é chamada de Dvaitavada, doutrina da transformação. O dualismo. Então, na verdade, por quê? A filosofia Shankara estava espalhada por todo o mundo. Então a mente de todos estava completamente contaminada com a filosofia de Shankara. Qual é essa filosofia? Ram Brahmasmi. Filosofia de Shankara, Shankaracharya, ele explicou sobre isso. Como que é? Brahma Sattva Jagat Brita. Apenas uma verdade absoluta que é Brahma. Ele é a verdade absoluta. Jagat Mita. Tudo que você está vendo aqui nesse mundo material é completamente falso, não é verdadeiro. Não é de verdade. E quem que é Jivas? Não existe Jivas. Porque Brahma não tem Shakti, então não tem Jivas. Na verdade, essas Jivas que vocês estão perdidos por Maya. Por isso que ele está se identificando como... E ele é muito também espertinho. Ele dava evidência dos Shastras, mas não... É aquele que é bem grande, daí se manifesta assim. Ninguém pode se igualar a ele, ele é único e inigualável. Krishna diz muito claramente, todas as jivas são minhas partes e parcelas. E Sanatana é aquilo que é eterno e transcendental. Aquilo que é eterno e transcendental não pode se transformar. Nunca, entende? Transforma. Aquilo que é eterno e transcendental não pode se transformar, mudar. Continuando, na verdade, Madhvacharya deu ênfase na sua filosofia sobre o quê? Bhedabhat, a diferença. Doutrina da diferença, né? Filosofia da diferença. Isso é muito importante, porque Shankaracharya dizia que todos éramos iguais, né? Todos somos iguais. Mas não, você não é Brahma. Então, Madhvacharya falou sobre Bhedabhat, o dualismo. Sobre Brahma
Brahma Shakti. Então não há diferença entre Shakti e Shaktiman, a potência possuidora da potência, isso é verdade, né? Mas tem uma coisa. Por exemplo, as Jivas também são Satchitananda, né? E o Senhor é Satchitananda. Mas o Senhor, ele é grande. Então, e as Jivas são diminutas. Então, como é possível que o grande seja igual ao diminuto? Por isso a gente fala, você pertence a Brahma. Você não é Brahma. Você pertence a Brahma, mas você não é Brahma. É simples. É simples. O fogo e a partícula do fogo, ambos têm essa potência de queimar, né? Mas a partícula é bem diminuta, pequena. E a partícula pertence ao fogo, ao fogo. A partícula do fogo pertence ao fogo, entende? Geralmente eles sempre dão esse exemplo, os Advaitavadas, todo mundo é igual. Aí eles dão esse exemplo do fogo pra falar que todo mundo é a mesma coisa. Mas tem outra coisa. Exemplos materiais não são exemplos perfeitos de coisas transcendentais. Jara Udara. Exemplos materiais não são perfeitos. Não são perfeitos para exemplificar coisas transcendentais. Isso é verdade. Então, Madhvacharya deu ênfase sobre Bhedavad, o dualismo. Esse é o ponto. É claramente explicado isso. Could you tell louder? I cannot hear. A gente não ouviu. What is the question? What was the question? Se a individualidade da Jiva é eterna, elas nunca podem, se imergir em Brahma. Elas podem se imergir em Brahma, sim, mas elas não podem se tornar Brahma. Assim como uma pedra que você joga na água, ela não vai virar água, a pedra. Muitas Jivas querem se imergir, se unir com Brahma, mas elas nunca vão se tornar Brahma. Ramanujacharya dá um exemplo. Se você pegar uma pedra, jogar na água, a água ela vai ir pro fundo da água. Ela não vai se transformar na água só porque você jogou ela na água. Ramanujacharya dá esse exemplo. Pois todas as substâncias, elementos eternos, têm seu Dharma, sua existência eterna, que não pode ser transformado, mudado. Esse é o ponto. Por isso que é usada essa palavra, eterno. Satchitananda, eterno. Não é possível que a Jiva se torne Brahma. Esse é o ponto principal. Por isso que é dito esse verso. Sankaracharya disse: Brahma é a verdade absoluta. Mas qual é o significado verdadeiro de Brahma? Mahaprabhu explicou. O significado mais simples que tem de Brahma é Bhagavan. Ninguém pode se igualar a ele. Quem dirá ser mais elevado que ele? Às vezes a internet tá coisando, tá travando. Foi mal. Então Brahma significa Bhagavan.
E outro Brahma que tem é a refulgência do corpo do Senhor, que é chamado de Brahma Jyoti. Na verdade, Brahma Jyoti é a refulgência das unhas dos seus pés. Esse que é, né, Brahma. Porque lá no mundo transcendental não é necessário sol, lua, pois aquele mundo já é automaticamente iluminado, naturalmente, por conta da refulgência do corpo do Senhor. Qual é o shloka que fala sobre isso? O mundo transcendental, no mundo transcendental não é necessário sol, não precisa de sol. No mundo transcendental não precisa de sol, luz. Não precisa de luz. Mas aqui no mundo transcendental, no mundo material, se não tem sol, vai ter escuridão, né? Vai ficar escuro. Mas lá não precisa por conta da refulgência do corpo do Senhor. Outra coisa também, no mundo transcendental, eu coloco Vrindavan, o sol nasce, se põe, tem a lua também. Mas na verdade todas essas coisas são Krishna que se manifestam nessas formas, como o sol e a lua, pois é uma lila de ser humano, né? Uma lila como um ser humano. As jivas que se emergem no Brahma Jyoti ficam lá e nada acontece depois disso. Tipo, é isso? Tipo, elas ficam lá inertes. Ramanjacharya diz, é assim como se você joga uma pedra na água e ela vai automaticamente ficar lá no fundo da água. Então, é pra sempre? O devoto tá perguntando. Pra sempre? Que elas vão ficar lá? Se um devoto puro for puxar ele, tirar ele de lá, ele vai sair. Né? A alma que se mexe em Brahma. O Srimad Bhagavatam fala sobre a história de a história daquele Brahmana que o filho dele morreu. O filho dele morreu. E aí Krishna e Arjuna foi lá naquele lugar lá. Tem essa história também. Tem muitos katas. Você falou sobre essa concepção do ouro que vira outras coisas e tal. Depois ele é derretido, vira ouro de novo. Então, que filosofia que é essa? É o Vastu Parinambhada. O Vastu Parinambhada é um tipo de vaso, uma substância que vira outra substância. Parece uma filosofia Mayavada, o Devata falando. É porque todos se manifestaram de Brahma, então indo se emergir em Brahma. Essa filosofia fala, né? Mas é um exemplo material, que eu já falei. Então, por isso que não é um exemplo perfeito. Por isso que Mahaprabhu falou exatamente sobre Shakti Parinambhada. E o Shakti Parinambhada é o exemplo perfeito. Esse já não é perfeito para ser explicado. O Vastu Parinambhada, né? Só o Shakti Parinambhada. É uma substância que se transforma em outra, Vastu Parinambhada. E Shakti Parinambhada é essa substância, né, que tipo é eterna e transcendental, não se muda. Ela não muda. Diferente dessa que pode mudar, né, que nem o ouro e tal. Mas esse é como o exemplo do leite e do iogurte. O leite pode se tornar iogurte, mas o iogurte não pode se tornar leite. Antes era leite, agora é iogurte, mas o iogurte não vai poder se tornar leite de novo. Por isso que no Brahma Samhita está explicado isso. Então, quando as jivas são manifestadas de Krishna, da Shakti dele, por quê? Porque elas são manifestadas por conta da Jiva Shakti. Essa potência, Jiva Shakti,
Senhor. Mas as jivas não podem se tornar novamente Brahma, né? Porque elas vieram de Brahma, elas não vão se tornar Brahma de novo. Não vão se tornar Brahma de novo, entende? Esse kata é esse kata. E Mahaprabhu falou sobre o Achintya Bhed Abhed Tattva Siddhanta. A diferença é não diferença. Filosofia da não diferença, não aí é diferença. O Senhor é Satchidananda, as divas também são Satchidananda. Chaitanya, elas são conscientes, são seres conscientes. Elas são seres conscientes. Elas têm essas três coisas: sentir, querer e saber. A alma, ela sente, né? Ela sabe, ela sente, sabe e deseja. Tem essas três coisas: sentir, saber e desejar. Nosso corpo, na verdade, a gente não tem isso, nessas três coisas. Esse corpo, ele não tem essas três coisas, mas quando a alma tá dentro desse corpo, aí a gente consegue sentir, agora tá frio. Mas quando a alma sai desse corpo, você já não tem mais essas três coisas, não consegue mais sentir, por exemplo. Até mesmo quando a nossa consciência está inativa, a gente não sente também as coisas. Como, por exemplo, pessoas que estão em coma. Ou aquelas que estão paralisadas, tem um lado do corpo que está paralisado. Tá lá, tem uma mão. A pessoa tá com uma mão, né? Tipo, ela tem as duas mãos, mas uma ela não consegue sentir, tá paralisada. Aí ela já não tem mais essas coisas, né? Esse sentir. Porque não tá conectado mais, né? Com a mão. Então, quando a alma tá nesse corpo, a gente sente, nossa, tá muito frio, tá muito calor. Entende? Tô com fome. Tô com fome, tô bravo. Hungry, angry. Tô feliz. Vocês estão feliz, infeliz, triste? Quem que é triste e feliz? Só a mente e o corpo ficam pensando nisso. Só a mente e o corpo que pensam. Não é que você é feliz ou triste. Pois a alma reside, mora nesse corpo grosseiro. E dentro do corpo grosseiro tem outro corpo ainda, que é o corpo sutil. Entende? Sula Sarira e Sukshma Sarira. Toda a vida que a gente vive, nasce, a gente tem esse corpo grosseiro. E corpo sutil. A gente abandona o corpo grosseiro, mas o corpo sutil não dá pra abandonar. Ele nunca é abandonado. Tipo, a gente nunca abandona porque dentro dele tem a Atma, né? Você tem uma forma muito bonita. Vocês têm essa Atma Sarira. Nessa forma da alma. Mas se você fizer bhajana sadhana, então esse corpo vai se manifestar. Gurudev, onde os Thakurajis caíram? Thakurajis fell down. Não, você empurrou a Thakuraji, por isso que ela caiu. Foi culpa de vocês, não é que foi porque elas quiseram cair, alguma coisa assim. Vocês colocaram a Thakuraji lá e aí elas caíram, é culpa de vocês. How possible? Se ela sente dor, se ela se machuca. Então ela quer saber, ela tá aqui perguntando se ela quer saber se eles sentiram dores ao caírem, como eles estão sentindo e por que eles caíram. Tudo depende de você. Isso depende de você.
Quem que tá sentindo isso? Só apenas um Uttama Uttama Bhagavata. Você não deve fazer isso. Tenha muito cuidado. Com muito cuidado você deve manter a Thakuraji de forma apropriada e correta. Pois apenas um Uttama Bhagavata sabe como ela tá. Um acidente é um acidente, né? O que fazer agora? Né? Talvez tenha sido sem querer, né? Foi um acidente. Que aí sem querer empurrou a Thakuraji. Então tenha muito cuidado. Would it be considered as offense? Offense? Isso pode ser considerado uma ofensa, Gurudev? Offense is coming right. If you knowingly do the offense, Unknowingly it's not. unknowingly what you do. Ofensa é quando você sabe que tá fazendo. Né? Empurra lá, querendo a Thakuraji, empurrando ela do altar, ela cai no chão. Mas sem saber fazer o que, né? Mas sempre tem ofensa. Sempre que vocês fazem ofensa. Feels hurt. She feels pain. Is she alright? How is she? After that, I feel worried about them. Ah, você tá preocupada? Claro, como no se va. Offense coming. What is offense means here? O que significa ofensa? A parada. A parada, a ofensa vem Also one time aparad. quando você sabe. Mas também tem outra parada que é quando você não sabe e tá fazendo. Sem saber. Abhyano aparad Prabhu Nalai Bhagavan. Senhor diz esse verso. Lord, he does not take one who unknowingly. Não, tem esse verso que fala que o Senhor, Ele... You understand? Offense is not always. Não é todas as ofensas que Ele aceita. Offender, so what the Vocês já são ofensores, então que ofensa é essa que você quer saber? give an example. Por exemplo, Judge give you. o juiz Judge gives the judgment. te deu, né, o julgamento. Sentence. Uma sentença. Again, if you do this, Uma sentença de morte. Então, qualquer coisa que você fizer agora, huh? não vai importar mais, né? That, well, no, he did that. Não, ele fez isso pela segunda, terceira, quarta vez. Entendeu? Double, Double jeopardy. Can't be charged twice for the same crime. And Entende? even if you are the, what is it called, giving the, what is it, hanging, no? Por exemplo, Hanging after hanging, if you alive, judge cannot. Ah. Second time cannot. se você já morreu enforcado, não dá pra você morrer de novo enforcado, né? Uma pena de morte por enforcamento. Se ele já deu esse julgamento pra você, ele já não vai poder dar duas vezes essa sentença. Essa sentença de morte por julgamento, por coisa enforcada. That the pain have to Throw away. must. That's the rules of it. Então a regra é que depois dele escrever um julgamento, ele tem que jogar fora a caneta que ele usou para escrever a sentença que ele deu para a pessoa. Tem várias regras, na verdade. Né? Quem sabe sobre leis e tal, sabe sobre isso. So already you are offended. Então vocês já são ofensores. Lord is not Por isso que o Senhor, ele nem aceita as suas ofensas sem saber, às vezes. Mas também é uma parada se você fazer sem saber. Dependendo, né? do something willingly, like if you kill someone, you want to kill and you kill, you'll get a sentence. Se você quer matar alguém e mata, você é julgado, né? Tipo, tem essa sentença. Not willingly, Mas se você não desejar, so you're driving a car, tipo, por exemplo, você tá dirigindo um carro, aí mata don't know how alguém, to operate someone, you're not a ou doctor, você you go there and não é um doutor e aí tenta salvar alguém e aí as pessoas morrem, também é crime, né? Então isso, né? Tipo, not that time they are not giving that the judge also did sentence not. aí o Gurudev falando que essa sentença não é dada, né? Pra pessoa que, tipo, fez o negócio sem saber, né? Talvez ele é mandado pra cadeia e tal. Mas não, tipo, uma sentença de morte. That time
Depende tudo das regras e tal, se é pra ser um julgamento e tal. Por exemplo, os muçulmanos, né? They're just Sharia. They are What? Sadia? Hã? there's no compulsion. Era um muçulmano que não tinha compaixão e dava sentença pra todo mundo, eu acho. What kind of thing? Não sei, não deu pra entender. You give the chance, second chance. Então você até consegue uma segunda chance, né? Second chance. Tipo, ele até te dá uma segunda chance. Esse é o ponto. Mas o rei, ele mata, tipo, né? Não entendi esse exemplo. Smile from Shiva and he got cursed. So he didn't have. Ela tá falando aqui daquela negócio lá de Chitraketu Maharaj, Shiva, que Shiva riu de Chitraketu Maharaj riu de Shiva, e aí ele não teve uma segunda chance e tal. Sabe nessa história? Devoto lá, Chitraketu, ele sorriu, tipo, meio que fez uma brincadeira com Shiva, e aí ele não teve uma segunda chance. He gave curse. She Ele, gave curse. né, Shivaji deu uma maldição a ele. Parvati deu uma maldição de Chitraketu Maharaj. He's not higher than Devi Parvati. Mas ele não é mais elevado que Devi Parvati. Por isso que Shiva disse. If Chitraketu will give curse to you, Mas ele é mais elevado que Devi Parvati, né? Porque ele tá no mesmo nível de Shiva. Então aí Shiva disse, Parvati, se você tivesse recebido uma outra maldição, tipo, se ele tivesse revidado com uma maldição, você, o que ele poderia ter feito, né? Ele tá na mesma categoria de Shiva. just he accepted your curse. Ele aceitou a sua maldição ainda. Quem? Chitraketu Maharaj. Because how they desire for Lord. Another lila. Ah, isso na verdade era um desejo do Senhor, por isso que aconteceu outra lila. Depois, porque outra lila ia acontecer, por isso que isso aconteceu. Ele apenas aceitou a maldição de Parvati. Devi Parvati. I don't want to accept your curse. Se ele quisesse, ele podia falar, ah, não quero aceitar essa maldição não. E podia sair andando. E não ia acontecer nada. Mahaprabhu dançando Nama Sankirtan na casa de Shrivastaka. Aí um Brahmana bateu na porta. Mas ninguém tinha ouvido, porque estavam cantando mal alto. Aí ele amaldiçoou a Chaitanya Mahaprabhu. Ô Brahmana, você vai ter que tomar sannyasa. Mahaprabhu aceitou essa maldição. Ele é Bhagavan, Mahaprabhu. Tava pensando nessa lila. Esse é o ponto. When we are chanting Gurudeva, quando a gente está cantando os Diksha we are mantras, practicing a gente está Swaha, I praticando surrender to the Lord. Swaha, eu me rendo ao You Senhor. say that there is a Mas você feeling disse that's que higher, tem um sentimento que é mais elevado, que é quando we ask the Lord, Lord is mine, not I a am gente the fala, Lord. How can we o practice Senhor é meu, this não eu feeling? sou do Senhor. Como praticar When- esse How sentimento? can we get this bhava? Como conseguir esse Practicing Lord is bhava? mine, not I am. Praticar essa coisa de eu sou, Deus é meu, não eu pertenço ao Senhor. Agora eu tô perguntando o que ele falou. But there is this other feeling of, mine is like Krishna is mine or Krishna is mine, not the other way. So how can we practice this feeling of mamata, of Krishna is mine, instead of I'm from Krishna while we chanting our mantra? No, when you chant first Swami Sarnad. Antes, você precisa desenvolver rendição, Sharanagati, antes de tudo. Called Namo and Swaha. Tem esse negócio, né? Name Swaha. Mantras is Swaha is so many. Swaha significa Atma. Ha significa oferecer. Então eu tô me oferecendo aos pés de lótus do Senhor. Isso se chama Atma Nivedana.
A rendição é o primeiro estágio. Mantra means O que significa mantra? how to remove Como remover todas as suas anartas do coração. so when you surrender Então, quando você se rende, todos os anartas serão removidos. Só quando você se rende. Esse é o ponto. understand Entendeu ou não? But how can we practice? Only when we are free from anatas we can get this. Mas como praticar? Só quando a gente se livra dos anatas? Aí agora eu tô falando, quando você se livra dos anatas, tudo já se manifesta no seu coração, porque você já tem tudo. now your soul Agora sua sarupa. understand Entende que é sarupa, né? Sua forma transcendental. you have Você já just cover possuem elas, mas elas estão cobertas por conta dos anatas. Esse é o ponto. Quando os anatas forem removidos, tudo vai se manifestar. We don't have to practice this. It's already. this mantra is Você não vai ter que praticar. manifest É igual eu tô te falando. Você deve cantar uma mantra para manifestar a sua sarupa. Namo Maha Swaha Prachodayat all these Swaha, Prachodaya, todas essas coisas vão se manifestar já automaticamente. É algo automático, entendeu? you have all Vocês já possuem tudo. Tente entender. so for this Chaitanya Por isso que no Chaitanya Charitamrita tem esse verso que explica claramente. Nem da Krishna Prema. Sai daqui, Bruno. Ravanadi Suprichitte Kara Uday. Uday means Qual o significado de Udaya? É se manifestar. Ouvindo Harikata, aí aquilo vocês já possuem vai se manifestar. so always you are giving this Por isso que sempre eu dou ênfase nisso. Ouça. Savanakko Shravanakya Bhakti é muito importante ouvir. Natan Sakata Krishna Punya Shravana. Purna Sravana Kirtan Sabadran Gita Shuhid Satan Naspreya Sabadesu Nityam Bhagavata Sivaya. This is the process. Esse é o processo. You are listening to Harikatha. This Vocês is estão ouvindo Harikata. Isso é Bhagavat Seva. É serviço a Savanakko Bhagavan. Isso é Shravanakya Bhakti. Bhakti means seva. Bhakti significa seva, servir. You are listening to Harikatha. Vocês ouvindo Harikata significa que vocês estão servindo ao Senhor. Bhagavata Seva. But you have to listen. Mas vocês devem ouvir. Listen or not? O que está ouvindo ou não? Listen very difficult. Ouvir é muito difícil. Listening means O que significa ouvir? Quando você ouve, você só ouviu se você está praticando. always give this example. Bring, Sempre dou esse exemplo. Traz um copo de água. Você ouviu? but if when you not bringing, Ah, se você não trazer água, not the perfect. então esse não é o ouvir But perfeito. listen, that is called theoretical. Primeiro é o teórico, entendeu? Antes você tem que entender a teoria. Courses two things. A ciência fala duas coisas. Sobre Theoretical, duas another coisas. is called Tem a ciência teórica e a ciência prática. first practical or theoretical. Primeiro você vai ver a ciência prática ou a ciência teórica? Antes de você aprender, você vai aprender qual? Teoricamente ou prático? De forma prática. Vocês são estudantes de... Você é estudante de ciências? Ela disse que já foi. Tal. Teoria, entendeu? Then practical comes. E depois, só depois a prática. Hydrogen and oxygen makes Hidrogênio e oxigênio juntos, H2O theory. é a água. Então é uma teoria antes. The laboratory Mas quando você for pro laboratório, take a hydrogen, oxygen, aí você vai poder pegar o hidrogênio, o oxigênio e tal, can they see e ver a água practical you can see de forma prática, entendeu? how water is created. Né, como que a água é criada, essas coisas. First that is called Então antes é a teoria. Tattva Tattva Siddhanta, filosofia. learn Por isso a gente fala, aprenda filosofia, aprenda Tattva Siddhanta. Pra depois entender de forma prática. Antes você tem que entender a teoria. you are listening Harikatha, this is listen.
Ouça, Harikata. When you listen, Quando você ouvir, você vai praticar. you are listening, so you are practicing. A gente só pratica se a gente ouve. But listen and practice, there is a transcendental. Ouvir e praticar é algo transcendental. All these are bhakti. Shravana e Kirtan é Bhakti, são Bhakti. E Bhakti é algo transcendental, Nitya. Eternal, É algo eterno e transcendental. and so for the again and again. Por isso que novamente você deve ouvir. Again and again, chant. Novamente você deve cantar os santos nomes. Esse é o ponto. So, Gurudeva, when então, I- quando a like, gente... sometimes I think that Às vezes eu I'm penso que listening to my heart, eu tô ouvindo meu coração, within the heart, or porque o Guru within tá the no heart, coração e Krishna também. I get this idea, E é por isso que eu tenho inspiração. E se é a gente ou é a mente que tá falando? Tipo, se é Guru ou é a mente? A mente tá sempre vagando pra lá e pra cá. A mente nunca está fixa. A sua mente tá fixa ou não? Não. Por quê? Until he Manakrishna Pramati Bhagavan. Because Maya's gunas you are Pois vocês estão submetidos às gunas de Maya. Vocês estão dominados pelas 3 gunas de Maya. when you beyond of Maya's gunas, then Maya. Quando você estiver além, não estiver mais amarrado pelas gunas de Maya, aí tudo vai ficar fixo. Vai ficar fixo. Somente vai ficar fixo. Então a gente tem que tolerar esses erros de ouvir a mente ou não? Como que a gente deve superar, né, essas coisas? Aí Guru está falando, primeiro tem que falar com sua mente. Manasiksha. Sempre deve Specify to mind. apaziguar a sua mente. Oh, mente. Não fica brava, não. Anger coming from where? De onde vem a raiva? The last. Anger coming from your mind. A luxúria vem, na verdade, da sua mente. Last anger. A luxúria, a ira, a inveja, vem tudo da sua mente. Jealousy. Inveja, Jealousness. ciúmes, All things are todas essas coisas materiais que você sente vêm da sua mente. because now mind completely Pois agora sua mente está contaminated with completamente contaminada com essas 3 gunas de Maya. Esses 3 modos, né? Gunas, Maya. That's why we need to give to God Então, our Gurudeva, é mind. por isso que a gente deve dar a mente da gente, né, pra Gurudeva e tal. So we have to offer our mind. God our mind. Por isso que a gente deve dar a nossa mente a Deus. No, it's why, you know, they say Então, only Gurudeva, give é por isso que a your gente tem que mind dar to Gurudeva. a nossa mente a heart Gurudeva. chanting and praying also every day to Gurudev, please. Orando todo dia para Gurudeva, por favor, me dê Because misericórdia. my mind is Porque minha mente é muito Abhyas and Vairagya. inquieta. How to control your mind? Como controlar sua mente? Krishna diz. Abhyas and Abhyas e Vairagya. that means O que significa Abhyas? É praticar. the mind, nature of the mind. Pois a natureza da mente é ir pra lá e pra cá. E depois voltar. Abhyas e Vairagya. Vairagya means O que significa Vairagya? É desapego das coisas materiais. so now control your mind. Então controle a sua mente. Sukesu Vigramana, Sukesu Vigata Sriya. Vitorago Bhayaptono Sadi Gurino Chakri. Bhagavad Gita. No Srimad Bhagavad Gita, Gita also na says, Gita tá explicado isso. who is called sadhu, who is called Tá dito isso. Quem que é um sadhu, quem que é um muni? Quem que pode ser chamado de muni e sadhu? Vitorago. There is no attachment. Aquele que não possui apego por coisas Why materiais. he has no fear? Porque ele também é completamente... Ele não tem medo de nada. Krodha. Kroda. Kroda significa raiva. No coração dele não tem raiva nenhuma. Nenhuma ira. Sitadhi Munyamcha. Sitadhi. Citadi. A mente dele é completamente fixa. Completamente fixa, focada. Essa pessoa que pode ser chamada de Muni ou Sadhu. Prenda esse verso do chamado Bhagavad Gita. So to become fearless, we must detach from Então, para material não ter things. medo de nada, a gente tem que se desapegar das coisas materiais? Ah,
Uma pessoa sem medo vem do quê? Sorry, Da concepção material. O medo vem da concepção material. Agora vocês têm essa concepção material, por isso que vocês têm medo das coisas. Vocês, tipo, fica, né? Com medo que fala, how né? do you give up bodily control? Então, tem que esperar desaparecer essa concepção material. How do you give up Aí bodily ela tá consumption? perguntando como desapegar essa How do you concepção give up material, bodily concepção consumption? corpórea, concepção corpórea. Falei material, né? Concepção corpórea. Toda hora você deve, né, praticar, falar, eu não sou esse corpo, eu sou a alma, por conta do meu karma, eu tô aqui nesse corpo, sempre com muita humildade. Eu tô sofrendo o meu próprio karma, né? Isso é ser muito humilde, né? A concepção corpórea vai embora aos poucos, né? Esse corpo feminino, masculino que eu tô agora, entende? Puranjani. Puranjani se atraiu pela Puranjani. E aí por isso que ele virou, né? Tipo, depois um corpo feminino, uma mulher. Even Bharat Maharaj attached with Até mesmo Bharata Maharaj, ele se pegou, por exemplo, pela corça. E aí ele nasceu como uma corcinha. Muito simples. Janjam Bhapi Smaran Sajjam Te Kareva. Sada Tad Bhava. At the time of Na hora death, da morte, you absorb with that body, that person with that body. o que você pensar na hora da morte, você vai conseguir esse corpo na próxima vida. Se você tá pegado pelo seu cachorro na hora da morte, About to die, then quando você estiver presa, morrer no leite de morte, aí no próximo nascimento você vai se tornar um cachorro. Se você, né? Isso é verdade, não. Bharat Maharaj did this. Isso foi o que aconteceu com o Bharata Maharaj, viu? Ele tinha muito amor e afeição, apego pela corça. When you Pela were corça. about to Aí die, quando ele estava prestes a morrer, eh, quando ele estava prestes a morrer, no seu leito de morte, understand? ele nasceu, recebeu o corpo de corça na próxima vida. This is a simple. This is going on. É assim que acontece. So always think this is Então, my karma. sempre pense, é meu karma, por isso que agora eu vim nesse corpo. And how to bhajan and sadhana sadhana. Né? Faça bhajana sadhana, cante santos nomes, isso é muito importante. Krishna diz, At the time of death, one who absorbed with me, na hora da morte, aquele que se absorve em mim vai alcançar minha morada. Fear is a kind of non-aptitude. With the deer body, when Bharat Maharaj Quando Bharata Maharaj entrou no corpo de corça, como que ele superou isso? Tipo, ele ainda tinha consciência e continuou fazendo bhajana sadhana no corpo de corça. Bharat Maharaj, when he got Quando the Bharata Maharaj that time, nasceu no corpo de corça, ele conseguiu lembrar da vida passada. Oh, me peguei a corça, por isso que agora eu virei uma corça. then Por isso que agora eu virei uma corça. Então, when he got that body of that, quando ele recebeu lá o corpo de corça, ele ficou onde os sadhus ficavam. language of sadhu. Mas ele, como corça, não conseguia entender a linguagem dos sadhus, a língua dos sadhus. O Bhagavatam diz isso. Por isso que ele começava a chorar quando estava lá com os sadhus, esperando pela sua hora predestinada de morrer, né? Não deu pra escutar não, o que a Gurudev falou agora. Que passou o avião. Quando a hora chegou dele morrer, Gave up that airborne ele abandonou o corpo de corça again, coming the body of e novamente nasceu um corpo humano no corpo de Jarabharata. because here this showing this only human body. Essa história nos mostra como que apenas com o corpo humano você pode realizar a bhajana sadhana. Except human body. Além do corpo humano, muito difícil de alcançar o Senhor. Very, very rare. Muito raro isso. Gajendra. Huh? Gajendra.
Gajendra Udak, Gajendra example is there. Tem o exemplo de Gajendra. Previous, Na sua vida passada, either he was Indra, ele era o rei Indradyumna, got cars from mas foi amaldiçoado Agastya. por Agastarish. Then Agastya is Então, Agastarish o amaldiçoou e ao mesmo tempo também deu uma bênção. Deu uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Pois a repreensão do Sada e a misericórdia são o mesmo. Entende? chastisement and sadhu. A repreensão e a misericórdia do Sada é a mesma coisa. Two sides of the same coin. But condition also there. Mas é uma condição elas não quer, não. If I chastise you, Se eu te repreender, você vai vir aqui, vai voltar pra cá ou não? huh? Esse é o ponto. Para um sadhak, um praticante, At what stage em qual estágio de bhajan sadhana your karmas are like seus karmas são removidos? Krishna, Quando você faz bhajan sadhana para Krishna, automaticamente todo o seu karma é destruído. Sadanga Sharanagati. Quando você se rende, automaticamente seus karmas são destruídos. Pois tudo que você faz é para satisfazer os desejos do Senhor. Esse é o ponto. Paper? Papel? Paper, papel, sim, sim, sim.